você que está nos assistindo, seja no carro, no trabalho, lavando aquela louça marota. Hoje a gente vai falar aqui um pouquinho e desmistificar um tema que é muito conhecido na medicina e ao mesmo tempo pouco conhecido, que é a mastologia. Como a gente pode abordar esse tema? A gente trouxe aqui duas energias jovens, femininas, lindas. A gente está aqui com a presidente, com a vice-presidente da Liga de Mastologia. Eu gostaria que vocês se apresentassem para a gente. Boa noite, pessoal. Meu nome é Júlia, sou estudante do 5º período de Medicina e vice-presidente da Aliama. Boa noite, pessoal. Meu nome é Débora. Eu também sou estudante do 5º período de Medicina e eu sou a presidente da Aliama. Muito bom, maravilha, meninas. E antes de a gente começar a falar um pouco sobre as questões que a gente vai falar aqui, sobre liga, estágio e diversas outras coisas, queria que vocês explicassem como se vocês estivessem, sei lá, conversando com uma tia de vocês que não sabe sobre medicina, com algum familiar, o que é mastologia. Porque até nós, como estudantes de medicina, não é uma cadeira que a gente vai e pega na faculdade de medicina, não é um módulo, enfim. Então, eu queria que vocês explicassem um pouquinho com as palavras de vocês mesmo. Bom, mastologia é uma subespecialidade, certo? Ou da área cirúrgica ou da ginecologia obstetrícia, no qual o objetivo principal é cuidar da saúde da mulher, sobretudo cuidar da saúde da mama, certo? A mama, que é um órgão de extrema importância para nós mulheres, né? E aí, a mastologia, né, para você fazer mastologia, realmente, de fato, a gente não paga na faculdade nenhuma cadeira, porque a faculdade é muito voltada a ver todas as áreas básicas, né, digamos assim. No geral, né? Isso. E aí, para você fazer mastologia, digamos assim, você tem que terminar a faculdade, cursar os 3 anos de residência de cirurgia geral ou os 3 anos de residência de ginecologia obstetrícia e aí depois fazer a subespecialidade de mastologia, que são 2 anos. E aí dá um total de 5 anos de formação para você se tornar mastologista. E o principal objetivo mesmo é realmente a saúde da mama e a saúde feminina. Prevenção, diagnóstico e tratamento. É realmente uma área muito específica, que nem a Júlia já falou. A gente não paga cadeira nenhuma disso na faculdade. Mas, assim, eu acho que, apesar de ser muito específica, a gente também tem uma visão muito holística dentro dela, né? É a mulher como um todo. Se eu estivesse com a minha tia, eu ia falar: tia, é a médica que vai cuidar da saúde das suas mamas. Ela vai ver se tiver doença, a senhora tem que contar, se tem algum caroço, tem que ir lá. Porque é realmente muito disso. Eu sei que outras especialidades, às vezes, acabam abordando também a questão das mamas no meio da consulta, como, por exemplo, o ginecologista. Mas, rodando dentro dessa especialidade, a gente sabe que o olhar é diferente. A gente tem um direcionamento diferente e realmente é importante para a mulher passar pelo mastologista. E a gente queria saber agora um pouco como foi que surgiu a Aliama e o que é que vocês acham que agregam na faculdade? Como a Liga surgiu. Eu vou ficar devendo a vocês o nome da nossa querida fundadora. Mas eu sei, corre a história, de que houve na família dela um caso que ela precisou da ajuda do mastologista, acho que foi um caso de câncer, e ela sentiu falta na faculdade de abordar mais essa área. A gente não tem contato com isso. E aí ela veio, falou com o Dr. Darley, né, e criou a Liga. A Liga foi fundada em 2019. Muito bom. Júlia tem uma história boa também, que também é quase... Conta, Júlia. Foi o seguinte, a gente estava fazendo as fotos profissionais do meu esposo, que ele também é médico, é cirurgião, e conversando com o pessoal da equipe de marketing, aí a gente conversando enquanto o fotógrafo tirava as fotos, aí eu fui e falei: não, porque eu sou da Liga de Mastologia, lá da Nassau. Ele fez: tu é da Nassau também? Nossa, minha esposa também, foi ela que fundou a Liga de Mastologia. Olha só aí, que detalhe, rapaz, esqueci de perguntar o nome dela. Esqueci de ver o nome dela antes, porque a gente... Mas sabe que existe. Exatamente, ou seja, enfim, foi a esposa dele. E, assim, no final das contas, ela não seguiu a área, né, pelo que eu percebi depois. Acho que, se eu não me engano, hoje em dia ela é geriatra. Mas tenho certeza, né, que foi realmente parte fundamental. Se ocorreu realmente isso, esse fato da família dela, tenho certeza que foi um divisor de águas na vida dela. Muito bom, muito bom. Liama significa Liga Acadêmica de Mastologia, né? Isso. E eu queria que você, Júlia, explicasse pra gente, assim,
para alguém que não é da área da saúde, que não trabalha assim, nesse meio, o que seria uma liga acadêmica quando a gente fala de ligas acadêmicas de medicina? Porque quando não era da faculdade, eu escutava, tipo assim, liga acadêmica. Pô, eu acho que é, sei lá, um grupo de super-heróis, assim, de uma determinada especialidade. Aí vai desse extremo, ou até, pô, eles se reúnem, ficam ali lendo livros e com a cabeça enfiada. Então eu queria que você me dissesse o que é uma liga acadêmica, como é que é o dia a dia de vocês, como é que funciona, principalmente aqui na saúde, Boa Viagem. É o seguinte, uma liga acadêmica é digamos que um grupo, né, de estudantes que se reúnem com o mesmo propósito, estudar a mais, né, aprofundar, digamos assim, numa determinada área. E aí a gente tem aqui na Nassau várias ligas, né, é uma faculdade muito rica de ligas acadêmicas, não são todas as faculdades, aqui particularmente do estado de Pernambuco, que permitem ligas acadêmicas, e aí a gente também recebe muitas pessoas de outras instituições, e aí é um grupo de estudantes que tem um processo seletivo, né? Para você entrar, não basta simplesmente querer. Não é só querer, tem que Exatamente. merecer. É tipo isso, tem que merecer. E a gente tem um simpósio que é um momento de troca, realmente, onde a gente tem palestras, normalmente de profissionais que são da área daquela especialidade, né? No caso da gente, a gente chama profissionais mastologistas ou pessoas que tenham a ver, porque a mastologia ela tem outras especialidades que também andam de mãos dadas, digamos assim, que é oncologia, radiologia, patologia, e aí a gente procura, e aí essa liga, né, a liga de mastologia, no caso, procura trazer pessoas ou mastologistas ou pessoas que estão andando de mãos dadas com a gente nessa caminhada. E aí outras ligas também fazem isso, chamam os profissionais da área ou profissionais que tenham esse contato, que andem junto. E aí essas pessoas, no simpósio, tem uma aula, digamos assim, várias aulas sobre determinados temas, onde depois é feita uma prova. Nessa prova é cobrado os temas da aula, temas gerais daquela especialidade. E aí, após a prova, é feito um processo seletivo através de entrevista, onde a gente busca alguns requisitos específicos. E aí cada liga tem o seu objetivo, né? Tem os seus requisitos. Para ver a compatibilidade, né? Exato, para saber se essa pessoa gosta mesmo da área ou se está só querendo hora. E aí esse grupo ele se reúne tanto para ensino, pesquisa, quanto para extensão. Então, o tripé de uma liga acadêmica é justamente esse, né? E aí a gente se reúne para fazer reuniões com os preceptores ou com preceptores, professores convidados. A gente tem atividades de extensão, que a extensão é aquele momento onde a gente pega o que a gente aprende em sala de aula ou em outros locais, assim, na faculdade em si, e a gente leva para a comunidade de alguma forma. Na maioria das vezes, como ações educativas, para gente que justamente não entende, não sabe o que é, ou levar realmente informação. E a gente vai para os campos de estágio mesmo, que aí é onde a gente vê a prática do mastologista. No nosso caso, principalmente, a gente vê ambulatório, né? A gente acompanha as consultas e a gente vê as cirurgias também, porque o mastologista, eu digo sempre que é o equilíbrio perfeito entre a clínica e a cirurgia. E é isso que me encanta muito. Então, é mais ou menos isso, um grupo de estudantes que gostam e que se reuniram por um propósito que é aprofundar seus conhecimentos em determinada área. E aí a gente tem várias ligas por aí, né? Cada um aprofundando na sua área. E aí não necessariamente significa que você vai sair especialista, né? Porque tem um longo caminho a percorrer. Mas é uma forma, uma oportunidade de você crescer dentro daquela área de conhecimento e crescer como médico também. Porque, de toda forma, a gente, né? Todo conhecimento é bem-vindo e a gente vai crescendo com isso. É uma escadinha. E entrando em relação a esses estágios de vocês, quais são os hospitais que vocês rodam aqui? Vai falar. A gente roda no Barão de Lucena, que é o carro-chefe da liga. A gente roda no Hospital dos Servidores, Unimed, e aí, por vezes, onde o Dr. Darley levar, a gente está indo. Oficialmente, esses três extras geralmente aparecem. Muito bom. Eu ia perguntar justamente... E o Hospital da Polícia, sim. Ah, boa. Lá é bom, viu? Ia perguntar justamente sobre o Dr. Darley, que é o orientador de vocês, né? Ele é um mastologista, assim, bem renomado aqui em Recife, né?
E aí eu queria saber para vocês como é ter a experiência de estar ali lidando e aprendendo com um profissional que a gente considera que está assim, no topo da cadeia alimentar da carreira dele. Se vocês sentem que conseguem absorver bastante ou se ele está ali só para tapar o buraco, entendeu? A última coisa que os nossos preceptores são omissos ou tapa-buraco de alguma forma. A gente tem a sorte, a gente tem de fato o privilégio de ter preceptores muito ativos. Dr. Darley, ele é muito empenhado em ensinar a gente. É um pai. Ali é uma família. Ele ama. Ela é uma família. É a melhor liga da Uninasal. Tá entendendo? Inclusive, a gente teve episódio, vai lançar, no caso, uma semana antes desse, com a doutora Nancy e o Dr. Darley. Nossos pais. Exatamente, e foi perfeito o episódio dele, perfeito. Para vocês que estão assistindo, não percam de assistir esse episódio que está imperdível com eles. Isso, é como a Débora falou, assim, e eles são maravilhosos, né? A gente tem, até o momento, 3 preceptores fixos, né? Dr. Darley, que é nosso orientador e professor daqui da Nassau, doutora Nancy, né? Que é mastologista e esposa do Dr. Darley, e Dr. Marcos também. E os 3, assim, são maravilhosos. Na medida que eles ensinam, que eles se empenham e eles realmente, a gente sente e percebe que eles querem que a gente aprenda, que eles querem que a gente saia dali sabendo alguma coisa de mastologia e de vida. Eles estão muito, assim, juntos da gente, sabe? Se torna uma coisa bem... Como é que eu posso dizer? É como a Débora falou, família mesmo. Porque a gente não sente, assim, pressão, medo de falar perto deles, sabe? Porque a gente sente muito isso, né? A gente que é estudante de medicina, a gente fica muito desconfiado quando vai para o hospital, e aí medo de... Enfim, né? De fazer besteira, de levar um fora. Que é normal, né? Acontece. Muito Exato. bom. A gente leva uns puxõezinhos de orelha, mas eu acho que a gente tem uma abertura muito boa, sabe? Pra tirar dúvida, pra falar, pra pedir as coisas, pra estar. E ele faz questão de realmente estar nas reuniões, de estar nas apresentações. Ele é muito extremamente ativo, presente, né? bem ativo. Muito bom. Ju, tu me falou que um dos pilares da liga de vocês é a extensão, né? E que o Dr. Darley é bem preocupado de fazer vocês absorverem esse conteúdo para poder devolver à sociedade. E aí, com base nisso, Débora, queria que você me dissesse um pouquinho sobre essas práticas extensionistas de vocês. Eu já vi no Instagram de vocês que vocês já foram lá para a Rola de Boa Viagem, né? Para fazer aqueles mutirões. Eu queria que você contasse para a gente como é que é esse choque de realidade, de a gente sair aqui da sala de aula, com os livros, o laboratório, que às vezes é muito teórico, e ir pro campo de ação mesmo, de ensinar. A educação é poder, a educação é saúde. E, aliado a isso, se você, nesse período que você está ali abordando os banhistas, os transeuntes, se teve algum absurdo assim que você já escutou sobre mastologia, alguma coisa muito errada, que você ficou, rapaz, realmente, o que é óbvio para mim não é óbvio para o outro, eu tenho que mastigar esse conhecimento. Sobre extensão, eu acho que é uma coisa muito importante da gente falar. Eu já falei isso para umas 300 pessoas na minha vida. Eu falo, olha, cada pessoa, ela tem o seu papel. O médico, ele tem o papel dele. O estudante, ele tem o papel dele. Tem coisa que o médico já formado, ele não vai conseguir estar fazendo. Cabe ao estudante dar esse retorno educativo para a sociedade, porque esse é o nosso tempo, porque é isso que é para a gente estar fazendo. E a nossa liga faz isso. A gente é muito ativo nessa parte. A Orla, a gente estava lá na Orla educando as pessoas sobre autoexame. Geralmente, as ações de extensão elas acontecem mais durante o Outubro Rosa. A gente já foi para a escola ensinar adolescentes sobre prevenção. Então, assim, é um trabalho realmente muito interessante e a gente sempre sai de alguma ação de extensão com alguma história. A gente sempre percebe que aquilo tocou uma pessoa de um jeito diferente. E aí, nesse dia da Orla, a gente encontrou uma menina. Ela tinha 29 anos e ela descobriu o câncer de mama dela fazendo autoexame. Gente, 29 anos a menina. Ela estava totalmente fora de qualquer estatística que eu pudesse pensar. Não é grupo de risco, né? Não é grupo de risco. E ela pegou o panfleto e a gente estava entregando o panfleto e parava para explicar, né, o que estava acontecendo ali. Aí ela falou, não, eu sei disso daqui porque eu estava fazendo autoexame, eu percebi um caroço, fui no mastologista e era um câncer. E ela falou, o autoexame salvou a vida dela. Quanto que ela ia fazer a mamografia? Ela estava totalmente fora da faixa de risco, não tinha histórico familiar. Então, assim,
é nesses momentos que a gente percebe a importância dessas coisas. E se eu já ouvi alguma atrocidade durante a extensão, não. Mas na vida, o tempo todo. Mamografia. Olha, minha filha, aquele exame me deu um caroço. Eu não vou fazer aquele exame, não. Porque a mulher fez, teve caroço. Meu Deus, fulana levou uma pancada no peito, vai ter câncer. Eu fui com a minha mãe em casa esses dias. Eu falei, mãe, como que eu vou ter câncer? Porque eu machuquei o peito. Minha filha, mãe, câncer não nasce assim, como é que eu vou ter câncer? E as pessoas difundem isso amplamente. Inclusive, a gente já escutou assim até... Nossa, mamografia horrível. Pior coisa que eu já fiz na minha vida. Pior exame. Eu preferia ter uns 3 filhos do que fazer uma mamografia. Meu Deus. Eu olhei assim, isso foi no ambulatório. Não foi no projeto, numa extensão. Aí eu fiquei, caramba... Gente, eu nunca fiz, né? Obviamente não tem idade para isso. Mas conversando com pessoas próximas, né? Que a gente pergunta em casa, mães, tias, enfim, pessoas que já fazem. Então, ele é ruim, é bem incômodo, certo? Mas passa, né? É necessário e aí passa. Você não vai passar 2 horas realmente com a mama sendo apertada por uma máquina para... enfim, ter esse exame. Mas, assim, comparar uma mamografia a 3 partos foi... Eu disse, tá, né? Tá dizendo, a senhora tá dizendo, tudo bem. Respeito sua fala. E como vocês falaram, essas ações que vocês fazem de extensão são ações que pegam públicos assim, que, como tu falou, realmente, 29 anos, então a gente vê que pega um público muito amplo. E aí a gente queria saber de vocês, qual foi algum projeto, algum evento que vocês fizeram que mais marcaram vocês? Tu quer contar? O da aula. Juro que eu acho que foi o dia da aula, porque foi muito inesperado Foi bem aquela marcante, menina. né? Foi. A gente não estava esperando. Porque, olha, a gente sabe que, às vezes, extensão, principalmente quando vai para a parte de panfleto, vira uma coisa muito automática. E a gente tem que ter Você cuidado entrega o com isso. panfleto, vai embora, Entrega o não sei o panfleto, quê, vai não sei o embora, que lá. nananana. Então, a gente não estava esperando, de repente, encontrar um testemunho, de repente, encontrar Um relato de caso. Um relato de caso. Isso aqui que você está fazendo, minha filha, isso aqui é importante. Então, com certeza, foi a que mais me marcou. É verdade. Deu até vontade de dizer... Vamos ali pra gente colher mais informações para fazer um relato de caso. Saiu um vídeo disso no Instagram da Liama. Tem vídeo também. Sim, pronto. E isso realmente foi como a Débora disse, assim, foi uma surpresa. A gente chegou e olhou assim pra menina, tipo, nova, falando, não, foi isso aqui que me salvou mesmo. Uhum. E aí a gente caiu naquela real, assim, caramba, tipo, porque realmente, assim, é normal, gente, fazendo projeto de extensão, uma vez ou outra você cai naquela, sabe? E a gente, como a Débora falou, a gente tem que se policiar nisso, Você pra não perde, ser... às vezes, um pouquinho... Por que eu estou fazendo isso? E aí, Isso. quando acontece um negócio esse, é por causa disso que eu estou fazendo isso. Exato, foi isso que caiu, sabe? Na hora eu fiquei assim, é por isso então, sabe, que a gente tá aqui. Porque do mesmo jeito que aconteceu com ela, tudo bem, ela já sabia que tinha que fazer o autoexame, mas pode ser que em algum momento a gente tá dando informação a alguém que ela vai precisar. Uhum. Daqui 2 semanas, espero que não, né? Mas assim, e como a gente pode até falar mais daqui pra frente... nem sempre a gente descobre coisas malignas, né? Cânceres e tudo mais. A gente pode descobrir um nódulo que é possível ser retirado e aí tudo tranquilo. Sim. Então, da mesma forma que essa pessoa foi salva, porque em algum momento ela ouviu falar, ela aprendeu a fazer o autoexame, a gente poderia estar salvando alguém daqui a, não sei, um mês, um Sim. ano. Muito bom. Principalmente quando a gente fala sobre câncer de mama, que o diagnóstico precoce está diretamente relacionado a uma boa chance de cura, um bom prognóstico, né? E a Catarina estava falando sobre alguma experiência que marcou vocês, né? E eu queria saber de algum estágio específico. Eu estava conversando com Débora mais cedo, antes de a gente começar o podcast. E aí eu perguntei para ela, eu vou repetir a pergunta, porque para mim foi muito tocante essa história. Mas algum estágio que vocês lidaram ali com o paciente? Porque a gente sabe que muitas vezes a gente se perde na teoria, né? Então a gente estuda teoria e tal, e acabou que fica um pouco distante. Aí quando a gente vai lá e presencia. Então eu queria que vocês compartilhassem, obviamente preservando a identidade do paciente, mas um estágio, um paciente, algum caso que tocou tanto vocês que vocês ficaram, poxa, é por isso aqui que a medicina é sobre isso aqui e é por isso aqui que eu quero viver minha vida. Eu tenho uma história que me tocou assim muito. Eu não sei se tu chegou a acompanhar ela também.
Oi? É a do Luminal B? A de doutora Nancy. É essa. Foi o seguinte, ela chegou para a doutora Nancy e depois de passar por outros médicos e tudo mais, ela tinha um tumor muito grande já, realmente, assim, cobrindo boa parte da mama, bem... que você percebia que tinha sido negligenciado. Uhum. E aí ela chegou nesse estágio avançado depois de ter passado por outros profissionais, no qual informaram, é difícil, o seu estágio está muito avançado, talvez a gente não consiga e tudo mais. E isso foi algo que abalou muito essa paciente. E aí ela chegou para a consulta relatando isso, muito insegura, ela chorava muito. E aí a doutora Nancy escutou tudo que ela tinha para falar e disse, certo, vamos lá. Vou segurar na sua mão. E ela literalmente pegou na mão da paciente e disse, eu tô com você. E eu não vou soltar a sua mão. A gente tá junto, a gente vai começar isso aqui junta. Incrível. E aí eu fiquei olhando, e aí nos estágios seguintes, não sei, assim, obra do destino, assim, acho que coisa de Deus mesmo. Eu peguei vários atendimentos dessa mesma paciente, porque... como, assim, é algo que a gente tem uma vida corrida, enfim, por conta da medicina, não é tão fácil a gente conseguir ir para o mesmo ambulatório toda semana. Uhum. Mas aí aconteceu de eu conseguir pegar vários atendimentos dessa paciente, e aí acompanhei ela um pouquinho também. E foi o seguinte, ela vinha fazendo um tratamento com a oncologia, e aí ela estava em quimioterapia, porque é o seguinte, quando o tumor ele é muito grande, a gente precisa primeiro fazer quimioterapia para esse tumor reduzir, e aí depois planejar e organizar uma cirurgia. Uhum. Que até então é inoperável, né? Exatamente. Diferente de quando é um tumorzinho pequenininho, um nódulo pequenininho, onde normalmente é menor que 2 centímetros, aí a gente consegue fazer primeiro a cirurgia. E aí... ela chegou com esse tumor muito grande e estava fazendo a quimioterapia antes de qualquer possibilidade cirúrgica e nem sabia se em algum momento realmente ia ser possível. Né? Então, ela estava fazendo esse tratamento e a doutora Nancy percebeu que não estava indo para frente, porque normalmente, quando o paciente está em quimioterapia, a quimioterapia, né, para quem não sabe, ela mata tanto as células cancerígenas quanto as células boas. Sim. Certo? A gente, infelizmente, a medicina ainda não tem a aplicação de uma quimioterapia que literalmente vá ali no alvo de células malignas e só mate as células malignas. Ainda é uma espada de 2 gumes, né? Exatamente. Mas muito necessária, né? Sim. Porque ou a gente faz a quimioterapia e salva, ou não faz e não salva, né? E aí ela estava fazendo essa quimioterapia e a doutora Nancy não estava vendo o efeito. Estava dizendo, gente, não está diminuindo, a gente percebe aqui que não está melhorando. Já estava bem ulcerada, a pele bem machucada, era realmente um tumor muito grande. E aí ela foi percebendo e isso começou a incomodar ela, né? Ela começou a ficar indignada, porque tem alguma coisa errada, e alguma coisa começou a inquietar mesmo ela. E aí ela foi atrás, porque ela é assim, quando ela é muito extremamente destinada, e aí ela vai atrás e ela consegue o que ela quer. Sherlock Holmes. Com certeza. A Sherlock. E aí ela foi atrás, e aí ligou pra patologia, o pessoal que tinha feito a biópsia e tudo, e disse, tô achando alguma coisa estranha. Na biópsia, na imunohistoquímica, eu tenho aqui, é isso aqui. Mas tá fazendo quimioterapia que seria pra isso aqui e não tá funcionando, porque aí dependendo do tipo do câncer, a gente tem quimioterapias diferentes. Uhum. E ela fazendo e só não tá batendo não, gente. Alguma coisa tá errada. A gente precisa rebiopsiar, né? Fazer essa biópsia novamente para saber se isso tá certo mesmo. Comprovar, né? Para comprovar, porque tem que ter um motivo pela quimioterapia não tá funcionando. E aí foi feita uma nova biópsia. E surpreendentemente, a biópsia que ela tinha, a primeira, não era do câncer que ela tinha. Era de outro câncer. Não era. A nova biópsia confirmou um tipo de câncer totalmente diferente. E nunca ia fazer efeito a quimioterapia tratando pro tipo de câncer errado. E se a doutora não tivesse investigado mais ativamente, se a doutora né? não tivesse pegado na mão dela, literalmente, e vou resolver isso aqui, e entrado a fundo, não tinha resolvido. Me arrepitaria. Infelizmente, sempre que eu conto essa história, eu me arrepio. E aí mudou. Quando ela começou a fazer o tratamento para o verdadeiro tipo... Ela tinha recebido
engano, ela tinha recebido um diagnóstico de HER2, mas ela era luminal B. E aí estava tudo trocado para ela, não ia reduzir. Perfeito. E aí, aliado a essa história muito tocante, inclusive, queria saber como que essa prática na mastologia, que está muito ligada, né, a notícias ruins, a más notícias, como é que isso contribuiu para melhorar a sensibilidade de vocês e o tato, na verdade, na hora de comunicar uma má notícia? Se isso impactou com vocês, mudou o tom de voz, o silêncio, o afeto? Porque a gente sabe que a gente está falando de mulheres muito vulneráveis e traumatizadas, tanto psicologicamente como fisicamente. Eu queria saber como que isso transformou também, além da parte médica, a parte humana de vocês. Eu acho assim, pelo menos quando... eu falei até para o Matheus hoje que antes eu nunca considerava alguma área que pudesse chegar perto de oncologia. Eu achava, eu nunca que eu vou lidar com um paciente oncológico, deve ser horrível, uma tristeza sem fim. Mas aí, quando eu entrei na Liga, eu me surpreendi muito, porque tudo que eu achava foi sendo desconstruído. E uma coisa sobre você dar para uma pessoa uma notícia de câncer é muito sobre isso que Júlia falou. Ela viu a doutora Nancy pegar na mão da paciente e dizer, eu vou cuidar de você, eu estou aqui, eu vou lhe tratar. Então, a gente pensa assim, que você está dando uma notícia que é o fim do mundo, o mundo acabou, agora pronto, tem câncer, vai morrer. E você espera esse clima pesaroso, essa sensibilidade. Só que, na prática, eu não vejo isso acontecer dentro dos ambulatórios. Eu vejo, assim, muita coragem. É incrível como, na hora de dar uma notícia assim, nunca é criado aquele ambiente de tipo, ai, meu Deus, coitado, e agora? Olha, tudo isso aqui com minha filha, né? Não, a gente vê eles olharem e dizerem, eu vou tratar você. Você não está sozinho, não. Olha, você está aqui, realmente, olha, não é uma lesão benigna, né? Isso aqui é um câncer, isso aqui é uma coisa ruim, mas olhe, não é o fim. Câncer não é mais sinônimo de morte. Antes você recebia, era quase uma sentença de que você ia morrer. Hoje não é assim. Hoje a gente consegue tratar de muitas formas, é uma coisa que, se detectada cedo, evolui bem, a gente, sabe, consegue ter um prognóstico muito bom com isso. Então, acho que eu ganhei muita força, muita coragem e mudou a minha visão do que é comunicar uma coisa assim para o paciente, que é muito mais sobre uma corresponsabilidade do que simplesmente dar uma notícia ruim e ficar por aquilo mesmo, sabe? Isso, eu acho que assim, é muito diferente de você ver na teoria e aprender protocolo Spikes e realmente se deparar com a notícia ruim, sabe? Eu acho que as experiências, particularmente, que eu tive também na Liga, né, em alguns momentos a gente vê, né, a gente vê o preceptor falando aquilo ali, a gente vai aprendendo através disso. E aí, em alguns momentos eu aqui, engolindo o choro, enfim, engolindo aquele trava que dá. Mas eu acho que ensina muito a gente a enxergar não a doença, mas aquela pessoa, aquela alma por trás daquilo ali. Essa pessoa, e é uma coisa que a gente aprende muito na mastologia, é isso, sabe? Isso aqui, esse diagnóstico aqui, não é um exame, é uma pessoa. Entendeu? E não é simplesmente chegar, olha, você tem câncer. Exatamente. Ela é uma pessoa que ela tem um marido, ela tem filhos, ela tem uma mãe, ela tem irmãs, ela tem uma família. Então, não é um pedaço de papel que diz que ela tem uma determinada doença, entendeu? É um ser humano, é uma pessoa, é uma alma. Uhum. Então, é justamente isso que Débora falou. A gente aprendeu muito isso, ter essa corresponsabilidade. Entrega o resultado, a gente fala, mas a gente deixa o paciente ciente que ele não está só. Aquilo ali é uma coisa que ele vai passar, mas com ajuda. E aí, justamente, o Matheus falou sobre essa fragilidade, querendo ou não, alguns pacientes acabam tendo. E aí, vocês veem muito isso na prática de vocês, seja nos estágios, nos campos que vocês têm. E aí, a gente queria saber alguma coisa, especificamente na mastologia, que vocês acham que todas as especialidades deveriam levar para a vida mesmo, seja em relação, como foi conversado aqui, a essa condução, né, das notícias ruins, ou alguma coisa que vocês queriam amplificar.
Rapaz, eu acho que é muito isso. Eu acho que a mastologia ensina, e acho que muitas... Eu sei que tem outras especialidades que lidam tanto quanto a mastologia com isso. Por exemplo, a própria oncologia. Mas eu acho que ensina muito e que eu acho que todas as especialidades deveriam adotar, que é justamente isso. Enxergar o paciente além do diagnóstico. Muito bom. Ver realmente como pessoa. Acho que... Muito bom. Que é a pessoa que é, né? Ju, tu falou sobre a mulher que, para além da doença, para além do câncer, ela é um ser humano, com família, com filhos, com esposo, que tem uma vida. E aí eu queria que Débora contasse um pouquinho pra gente sobre como ela enxerga que a rede de apoio é fundamental para essa paciente oncológica. Porque a gente já viu vários estudos e vários casos que o ambiente onde a mulher está inserida vai ser um determinante muito crucial para o bom prognóstico ou mau prognóstico. Então, a questão de família, de espiritualidade, de ciclo social, como é que tu enxerga que isso contribui para um bom prognóstico e tratamento? Acho que quando uma pessoa recebe, assim, um diagnóstico dentro da mastologia, um diagnóstico, eu digo assim, por exemplo, câncer. A gente não lida só com câncer, mas é o que deixa uma pessoa mais vulnerável, né? Sim. E essa situação de vulnerabilidade que a mulher se encontra quando recebe um diagnóstico desses, exige muito, muito apoio. Eu lembro que num ambulatório uma vez com o Dr. Marcos, uma paciente chegou, aí deu para ele uma caneca cheia de chocolate e tinha um médico com as asas de anjo. Ela falou assim, não, porque o senhor é o meu anjo com asas. Então, é muito disso. Você vê que é um momento em que a pessoa ela precisa de esperança. E ela começa a se apegar naquilo que ela pode. E é extremamente perigoso perder isso. Sim. Porque a gente vai contar um pouco da história do A Flor da Pele mais tarde e a gente vai entender que esse projeto aqui ele surgiu justamente pela história de uma mulher que acabou perdendo a esperança e, sabe, o final dela foi trágico. Então, qual a importância da espiritualidade, de ter uma fé, ter uma rede de apoio, tudo. Uhum. É importante para tudo, porque isso mexe com a autoestima da mulher, isso mexe com como ela se enxerga na vida, isso mexe com se ela vai viver ou não. Gente, eu nunca esqueço, no ambulatório no HSE, chegou uma mulher, ela estava com metástase óssea já, mas ela era toda ativa, assim, toda... Eu quero colocar uma prótese no meu dente, eu quero não sei o quê. E aí ela chegou para o Dr. Marcos e perguntou assim, olha, eu preciso que você seja sincero comigo. Quantos dias de vida eu tenho? Na lata. Na lata, assim. Aí ele parou, assim, olhou para ela, eu parei, olhei, e ele começou a dizer, olha, eu não posso dizer isso para você, né? A gente tem que avaliar. Não, o senhor tem que me dizer logo quantos dias de vida eu tenho. Porque eu fui ali e me disseram que meu caso estava muito ruim, não sei o quê, não sei o quê. Então, assim, veja, é uma pessoa que às vezes ela se enxerga com dias contados. A rede de apoio é tudo, porque é o final da sua qualidade de vida. É como você se fixa no mundo, né? Muito bom. Quer complementar? É algo que não lembro onde eu li, mas eu li provavelmente no Instagram em algum lugar, que muitas das situações às vezes não é literalmente a situação, é como você lida com ela. Sim. E aí isso faz total diferença. Então, realmente, muitas mulheres, enfim, se apegam no que dá, né? Tem gente que se apega na espiritualidade, no grupo da igreja, dentro de casa, num pet. E aí não importa onde seja, o importante é que essa mulher se sinta acolhida, que ela se sinta que não está sozinha. Às vezes no próprio mastologista. Inclusive, às vezes a gente ó, ao futuro, o mastologista vira essa rede de apoio. então, muitas vezes a gente vê esse lado também de uma rede de apoio boa, é uma família que acolhe bem, que tem essa rede de suporte. Mas no episódio com a doutora Nancy, Dr. Darley, a gente fez e Dr. Darley, ele falou de um caso de uma mulher que o marido dela falou pra ela, tipo, não, eu não quero chegar perto de você porque vai passar câncer pra mim. Então, a gente vê essa realidade que, infelizmente, ainda existe. A gente enfatiza ainda mais o papel do médico e de estudantes mesmo, da gente conseguir dissipar essas informações e a gente conseguir tirar totalmente da cabeça dessas pessoas, essas fake news que a internet dissipa cada vez mais.
E uma coisa que eu fiquei muito curioso também é porque a gente chega na faculdade de medicina, né? Aí como é que você reconhece um calouro? Que ele vai falar que quer fazer neurocirurgia oncológica pediátrica. E aí eu queria saber de vocês, mais pessoal mesmo, como foi que vocês viram a Liga de Mastologia? Acho que vou fazer o processo seletivo, vou participar. Se vocês já entraram, cara, nessa área, o que foi que mudou? Nunca tinha tido contato, inclusive falei isso na minha entrevista, quando perguntaram por que você quer a Liga? Eu falei, olhem... Tava aberta, eu fui lá e fiz. Eu não sei muito do que está acontecendo aqui, não. Nunca ouvi falar muito sobre mastologia. É uma área muito específica, a gente não paga isso na faculdade. Mas eu me interessei por causa da propaganda do nosso querido Dr. Darley, porque ele falou, a gente roda... Lá no terceiro período, na aula de TC, a gente roda em tal hospital, e vocês têm que se engajar. E o discurso dele me inspirou. Eu falei, quero fazer a Liga desse homem. Aí fui atrás e eu pensava, nunca vou trabalhar com paciente oncológico, não gosto de oncologia, não dá para mim, não tenho estômago. Aí, primeiro ambulatório de masto, eu me apaixonei. E eu contei até para Matheus dessa história, assim, que foi quando eu estava no ambulatório com o Dr. Marcos, nosso querido Dr. Docinho. E chegou uma paciente, a última do dia, ela tinha terminado a última sessão de quimioterapia e ela terminou a última sessão de químio e estava lá, né, para dizer, olha, doutor, tô bem, tô livre agora, toquei o sino. Aí ela foi lá e recebeu um diagnóstico que ela tinha um caroço na outra mama e ia ter que biopsiar. E provavelmente ele não era boa coisa. Aí ela parou assim, sorriu pra gente e era época de Páscoa. Aí ela falou, tá certo, eu tenho uma coisa pro senhor. Ela abriu uma bolsinha, ela tirou um bolinho de rolo de Feliz Páscoa e deu pra ele. Deus. Aí olhou pra gente que tava lá e fez assim. Eu fui, eu tava. Minha primeira vontade foi com Júlia. Ela disse, eu lembrei que vocês ficam aqui também. Aí pegou o bolinho da Feliz Páscoa e deu pra gente também. Ali eu vi, ali eu entendi, rapaz, é isso aqui. É esse tipo de força, é esse tipo de contato. E a mastologia traz isso pra gente. Ju me falou isso uma vez e eu levo muito isso comigo. A gente consegue fazer a diferença para o paciente independentemente de qual seja a conduta naquele momento. Tanto se eu vou jogar você para uma conduta que eu não tenho muito o que fazer, quanto se eu vou, por exemplo, conseguir lhe operar e aí fazer rádio e dar seguimento com alguma coisa. A gente sempre impacta na vida do paciente de alguma forma e eu acho que isso é um privilégio da mastologia. É uma área muito equilibrada, viu? Que tudo tem, tudo supre. Muito bom. A gente queria falar um pouquinho também sobre o projeto que vocês estão empenhados, né, que é o A Flor da Pele. Só que aí, antes disso, eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre o cenário atual do Brasil. Porque quando eu fui pesquisar sobre o A Flor da Pele, eu fiquei muito chocado, assim, por assim dizer, com algumas realidades que eu vi. Eu vou falar e se eu estiver errado, vocês podem me corrigir. Mas eu vi que uma prótese hoje, ela custa em média de R$ 1.600. E desde 2013 tem uma lei que garante que toda paciente que foi mastectomizada, ela tem direito a uma reconstrução mamária. Só que o SUS ele só financia por média de R$ 740 dessa prótese. E aí o que foi subfinanciado vai ficar a cargo do hospital ou a cargo da própria paciente, o que faz com que se torne inviável. Então a gente tem filas e filas e filas de pacientes mastectomizados que estão aguardando a cirurgia de reconstrução mamária e que não conseguem por causa disso. E eu queria que vocês pudessem comentar um pouco também alinhado ao que vocês veem no dia a dia. Se vocês já viram alguém que por conta disso não teve acesso ainda a fazer a reconstrução mamária e o que é que, nada muito elaborado, mas o que é que vocês acham que poderia mudar, tanto seja politicamente ou economicamente, que resolvesse a situação, que amenizasse e que facilitasse o processo dessas pacientes conseguirem a reconstrução. Porque a gente sabe que não é apenas questão psicológica, né? A reconstrução mamária vai afetar toda a vida daquela paciente. Pois é. Hoje, como você falou, né? A gente tem uma lei que garante já essa reconstrução para essa mulher, mas muitas mulheres, quando eu digo muitas, é muitas mesmo, não sabem. E por que disso? A realidade, sabe, do SUS é muito diferente do que a gente vive mesmo, né? Sejamos sinceros, é muito diferente do que a gente vê no particular e tudo mais. E essa falta de informação para as pacientes. Ok, é liberado, mas isso é falado?
Onde? Sabe? Acho que se você não for pesquisar, você não fica sabendo. E é assim que muitas mulheres não ficam sabendo, porque isso não é dito em postinho. Isso não é dito em lugar nenhum. Olha, você passou por isso, você sabe que você tem direito. E a gente fica sabendo disso nas consultas. Muitas vezes o doutor Darley, às vezes chega para um paciente, por exemplo, porque a gente vê também acompanhamentos, né? O mastologista, ele vai acompanhar a mulher até para o resto da vida, digamos assim. E aí, chegam muitas mulheres que foram, por exemplo, mastectomizadas há 5 anos atrás, com outro profissional, em outro serviço, em outro local, mas aí chegou ali para consulta, para o ambulatório. E aí o doutor Darley pergunta, ou qualquer um dos preceptores, quanto tempo faz que você fez sua cirurgia? Aí na anamnese, né? E aí, não, faz 5 anos. Você não tem vontade de fazer a reconstrução, não? E aí a gente vê isso no rosto dos pacientes. E pode? Aí ele, pode, você tem direito. E ele, Dr. Darley é um disseminador muito grande dessa informação. Toda consulta ele fala, você tem direito. Para qualquer paciente que é mastectomizado, ele fala, você sabia que você tem direito? Quer fazer? A gente tem como marcar, tem como organizar. E aí realmente, hoje em dia, tem pacientes, eu já escutei isso, de dizer, não... Eu não quero não, doutor, eu já mexi uma vez, já fiz essa cirurgia, não quero não, eu tô bem assim. E aí é justamente isso, o importante é a pessoa, a paciente, estar bem com isso, mas que seja exposto para ela, que ela tenha essa possibilidade, né? Porque realmente tem muitas mulheres que perdem a vontade, até assim, é pesado falar, e é bem extremo, mas tem mulher que perde a vontade de viver, porque perdeu a mama, sabe? É muito, para nós mulheres, é algo muito, muito íntimo, muito pessoal. Como é que você se olha no espelho? Tem mulher que não se enxerga mais mulher porque perdeu aquela mama, né? E aí tem as questões familiares também que afetam. Então, assim, eu acho que a informação é justamente a educação, que é o que nós estudantes podemos fazer também, é fazer essa informação chegar a essas pacientes. Porque muitas vezes elas não sabem que existe essa possibilidade, que o hospital não fala, o postinho não fala, ninguém fala. E aí, se realmente não tiver quem lide, quem passe essa informação, quem faça essa educação, a mulher nunca vai saber. E eu acho que o governo está dá esse valor, uma prótese não custa esse valor. Falta incentivo, né, então, também no governo, porque não adianta você dar... metade, se não tem como cortar a prótese no meio, botar metade só. Então, assim, não faz sentido nenhum, né? Então, tem que ter realmente incentivo do governo e tem que ter informação. Tem que ser passada essa informação. E é uma coisa que a gente vê que carece muito de estrutura, de informação e de estrutura, por quê? Porque é preciso de um projeto voluntário como esse, um projeto totalmente financiado pelo setor terciário, para que a gente consiga fazer reconstrução. Você sabe o que é você precisar parar a vida para organizar mutirão de cirurgia de reconstrução mamária para quem não tem condições, porque não existe dentro do sistema público estrutura para isso. Então, assim, tem que ser incentivado com toda certeza. Só que também às vezes fica difícil incentivar quando você sabe que não vai conseguir ofertar aquilo para a pessoa, né? E que nem a Júlia falou, o Dr. Darley, ele é o maior disseminador dessa informação. Todo ambulatório. Então, falando justamente disso, sobre o Instituto A Flor da Pele, a gente queria que vocês explicassem mais sobre esse projeto lindo de vocês. Tudo para quem quer participar também da corrida, A Flor da Pele. Tudo que vocês acharam que ninguém sabe, como se ninguém soubesse do que se trata, tudo. Talvez as pessoas ainda não saibam informações inéditas sobre o A Flor da Pele nesse momento. Veja só. A gente teve a honra de ontem ter uma aula com o Dr. Kleber, que é, né, quem começou esse projeto. E foi, assim, um momento muito lindo para a gente descobrir a história por trás disso. A gente sabe, né, que é um programa que oferece reconstrução mamária para paciente do SUS. Só que ele contou a história da paciente que inspirou ele a começar isso. E era uma paciente que foi mastectomizada. Ela tinha uma vida muito ativa, ela era ativa na igreja, ela tinha uma família. E depois que ela passou pela mastectomia, toda a vida dela desandou. Ela perdeu o casamento, ela teve muitos problemas familiares, ela deixou de ser ativa em tudo que ela era antes, ela teve depressão e ela acabou, no final, morrendo, tirando a própria vida. E essa dor que essa paciente sentiu
tocou muito o Dr. Kleber. E ele falou que uma vez no carro, escutando a música A Flor da Pele, de Chico Buarque, com Milton Nascimento, quando ele escutou o trecho da música, ele lembrou disso, né? Ele falou, é esse tipo de dor, que é uma dor que a pessoa não consegue ver, mas que está ali, é uma dor difícil de ser exprimida. Muito bom. E aí ele deu o nome, Instituto A Flor da Pele, é o nome da canção. A gente descobriu isso ontem na reunião, muito bonito, né? E daí surgiu o projeto. E é realmente uma iniciativa de amor e por amor. Muito bom. Eu fui pesquisar, né, sobre o A Flor da Pele, porque eu nunca tinha ouvido falar também. E é uma coisa, assim, surreal de como isso funciona e é tão lindo. Porque são profissionais que vêm do Brasil inteiro. Então, São Paulo, Brasília, Minas Gerais, aqui em Recife também. E chegam a atender muitas mulheres e esse benefício que é 100% voluntário e filantrópico. Acho que eu vi que eles atuavam no final de semana, né? Eram 10 horas diárias em cada dia do final de semana, nesse intensivão, né? Eu vi que foram 30 mulheres, aproximadamente, da última vez. Então é algo assim muito lindo e com a capacidade de impactar essas pessoas de forma absurda. E aí eu queria que vocês comentassem como é que a galera que está aqui assistindo pode contribuir com esse projeto. Então, gente, para contribuir com esse projeto, a gente está vendendo essas camisas aqui. Elas custam o valor de R$60. E adquirindo ela, você pode estar participando de todo o projeto. É um projeto que ele se inicia no dia 11 de junho e vai até o dia 14, certo? Com o objetivo, os primeiros dias... O primeiro dia é para simpósio, palestras, acolher essas pacientes que vão ser operadas nesse projeto e acolher outras pacientes que já passaram por esse projeto, que estão dando testemunho, onde vai se reunir todos os médicos, cirurgiões, anestesistas, para passar essa informação, colaboradores também. E nos dias seguintes, no dia 12 e 13 de junho, vai ser os dias que vão ser feitas as cirurgias. E no dia 14, para fechar com chave de ouro, vai ter uma caminhada de 3 quilômetros. E aí, para participar dessa caminhada, você tem que ter comprado a camisa, assim como nos outros dias de evento. A gente está chamando, que é algo que mobiliza bastante, né? Ficou muito, muito famosinho essa questão de corrida, caminhada e tal, rua. Então, é uma oportunidade... Exatamente, quem quiser correr pode correr, mas é óbvio... O doutor Dário vai estar correndo. Ele é corredor. O objetivo em si é realmente uma caminhada de conscientização. E aí, para participar, compra a camisa no valor de R$60. E comprando essas camisas, você vai estar literalmente ajudando a financiar esse projeto. Ajudando uma mulher a conseguir a reconstrução e financiando os próximos também, porque o fato de você ajudar ajuda a gente a levar esse projeto, né? Ajuda o Dr. Kleber, a doutora Nancy, o Dr. Darley, todos os médicos envolvidos nisso, a levar esse projeto para outras cidades. Dr. Kleber, ele é lá de Uberaba, Minas Gerais, e esse projeto já passou por João Pessoa, lá obviamente em Uberaba, que foi onde começou, já passou por Caruaru, esse ano agora é a vez de Recife. E um fato muito interessante que o Dr. Kleber falou ontem pra gente é que na primeira edição do A Flor da Pele, que foi lá em Uberaba, ele pensou assim, poxa, preciso impactar. O que é que eu vou fazer para impactar, para chamar a atenção das pessoas? E aí... As cirurgias, elas ocorreram em 24 horas ininterruptas. Caramba! Foram 24 horas, então todos os meios de comunicação, como assim, tá acontecendo isso e isso, foram 24 horas de cirurgias reconstrutoras. Um mutirão. E aí ele viu que isso era um jeito de chamar as pessoas para esse projeto. Chamar atenção, né? Chamar atenção. E é esse o nosso objetivo, gente. Ajudem, comprem a camisa. O link da bio tá disponível no Instagram da Liama. @Liama_Uninasal, certo? @Liama_Uninasal. Inclusive, muito bom tecido, tá? É dry fit, dá pra treinar depois. Então, né, pessoas que somos fitness, veste maravilhosamente bem, você contribui e ainda dá pra você usar por aí. Mais informações sobre a camisa. A gente está com os tamanhos P, M, G e GG.
o que é que eu faço se eu quero ajudar, mas eu não vou estar nessa caminhada? Existe a possibilidade de você doar uma camisa. Olha, faça uma camisa de doação e aí isso ajuda muito o projeto. As pessoas não têm noção de quanta coisa é necessária para fazer uma coisa assim acontecer. Ontem na reunião... A logística. Né? A logística... Ontem, eu já sabia de várias coisas que a gente está envolvida, mas ontem na reunião eu falei, rapaz... que é gigante. É um projeto muito grande para você conseguir fazer essa quantidade de cirurgia, hospedar gente que está chegando de fora, tratar essas pessoas bem, porque eles não chegam aqui, você entra aí e opera. Não é assim, entendeu? Tem todo um sustento que você tem que dar ali para aquela pessoa. Então, gente, é uma iniciativa muito bonita. Se você puder contribuir com esse projeto de alguma forma, saiba que você vai estar impactando de verdade na vida de muitas mulheres e contribuindo para que esse tipo de ação, ele se perpetue, porque essas pessoas que estão vindo operar, elas não estão recebendo para fazer isso. Então, realmente, as pessoas estão parando a vida e mobilizando esse tanto de gente para levar um bem para a sociedade. E a gente queria saber um pouco mais da Liama. Na opinião de vocês, por que os estudantes da faculdade deveriam escolher a liga de vocês e não as outras? Por que não? Me diga um motivo para você não escolher a Liama. Assim, gente, a Liama é muito especial, como a gente já falou várias vezes aqui. É uma família, certo? E eu acho que é uma liga que eu ouvi rumores, graças a Deus, rumores bons, que a Liama era uma liga, não, porque tem muito estágio, é bem ativa. É verdade, tá? É verdade, é muito ativa. Confirmo os boatos. Que é uma liga extremamente ativa. Entrando justamente nesse assunto que vocês falaram, é muito pouco discutido aqui na faculdade sobre mama, sobre realmente a saúde mamária, né? Vamos dizer assim. E realmente eu vi no simpósio de vocês muita gente, porque muitas meninas com vontade de entrar na liga, porque querem realmente se aprofundar e é a única oportunidade de se aprofundar. Então, falem mais sobre o processo seletivo de vocês. E a gente teve, inclusive, uma pergunta no Instagram sobre o processo seletivo de vocês e como é que funciona a entrevista. O que é que vocês avaliam? Então, os nossos processos seletivos, eles acontecem no começo do ano. Então, esse que começou agora, a gente começou agora em março, não é isso? E aí, o fim do próximo ciclo vai ser em março. E aí, mais ou menos nessa época, a gente vai estar abrindo as informações para o processo seletivo. A gente tem primeiro simpósio, né, como toda liga, onde nesse simpósio são aulas, os professores convidados vão estar ali falando sobre, normalmente são 3 temas. Esses temas, eles obviamente caem na prova. Então, para fazer a prova, para entrar na liga, o primeiro passo é se inscrever no simpósio. Então, acontece mais ou menos no comecinho do ano, ali no final de fevereiro, para março, a gente já vai estar divulgando os dias de simpósio, dia de prova e tudo mais. Para a inscrição, assim, detalhes mais minuciosos, vai ser disponibilizado mais à frente, certo? Mas é isso. Tem alguma pergunta mais Essa é do falar que vocês mais avaliam. O que a gente avalia. O que vocês avaliam na entrevista. Vamos lá. Primeiro falando sobre a liga. Vou continuar fazendo a propaganda da Liama aqui, que essa liga é meu xodó. Veja só, quando você pensar na liga acadêmica, você tem que pensar numa coisa que te ofereça alguma estrutura de crescimento. Nada adianta você querer entrar na liga só pela pontuação. Quer dizer, adianta, que você vai ganhar o ponto. Mas assim, né? Vamos pensar um pouco mais profundamente comigo. A gente oferece hoje para o ligante, para o aluno, estrutura para ele se desenvolver em todas as competências que a gente propõe. Por exemplo, estrutura para se desenvolver no científico. A gente tem o Mama Nordeste, a gente tem a Jornada da Mama, a gente já está publicando agora no Congresso Online de Saúde da Mulher. Então, assim, a gente oferece ajuda para que você se desenvolva nessa área. Extensão, nem se fala. Olha aqui, isso aqui é um projeto de extensão que a gente está ajudando também. Estágio, segunda a sexta, sem parar. E se você está indo pouco, a gente vai no seu privado reclamar com você. Então, assim, a Liga tem estrutura para ajudar. E uma coisa que a gente tem muita preocupação nesse ciclo, que a gente assumiu como diretoria, é de conseguir sempre fazer uma coisa melhor. Se esse ciclo agora que a gente está formando, ele tem a obrigação de ser melhor do que o nosso. E o próximo, e o próximo, e o próximo. Porque é isso que a gente está fazendo aqui, pessoal. E sobre o que a gente avalia no processo seletivo, muitas coisas são pesadas. Vai ter a sua nota,
vai ter como você se porta na entrevista, se você está muito amedrontada, se você está um pouco corajosa demais. Tem a pergunta do caso clínico, que a gente quer testar seus conhecimentos para saber se não filou na prova. E proatividade. Proatividade, com certeza. Técnica é uma coisa importante, mas todo mundo vai se igualar em técnica em algum momento. É o básico você ser um médico, você ter a técnica ali certinha. Mas proatividade, não entre numa liga para ser planta. Não venha fazer entrevista da Liama, se você tem intenção de ser planta, você não vai passar. A gente quer que você faça coisas, a gente precisa de ajuda. Esse projeto aqui agora, esse negócio tá deixando as meninas loucas. Tá deixando as ligantes sem juízo. Para o bem, para o bem. Não sei se Débora tá fazendo propaganda. Olha, minha gente, isso aqui é para o bem. A gente é uma liga muito ativa, a gente trabalha muito umas pelas outras, a gente tem uma família. Muito bom, muito bom. E assim, gente, é a oportunidade de crescimento. Pra gente, não é só chegar ali e a gente ver mama. Você vai chegar, você vai aprender como fazer uma anamnese bem detalhada, como examinar o paciente, como dar notícias, né? O trabalho em equipe, a gente lida com os mastologistas, com as outras colegas, com o oncologista, com o patologista, com a enfermagem, tudo que a gente lidaria no hospital quando a gente se formar. Então, assim, é extremamente completo, né? Desde a gente aprender do científico, a gente publicar artigo, a gente fazer clube de revista, fazer trabalho, seminário, apresentação de caso clínico, ao dia a dia da prática médica mesmo. Então, assim, mesmo que você tem um interesse pela saúde da mulher, não sei se seria mastologia, mas tem um interesse pela saúde da mulher, acho legal, acho interessante essa questão de mama, de mastologia, vou tentar. É muito bem-vindo, acho que isso já é uma coisa muito boa, você se interessar pela área, não necessariamente, não tem como saber se você vai bater o martelo para seguir aquilo ali, né? Embora que muitas pessoas que passaram pela liga já bateram o martelo, inclusive nossa ex-presidente, Pamela, ela vai ser mastologista, se Deus quiser. Coisa boa. E preceptora da Liama no futuro. Não estaremos mais aqui, né, também, se Deus quiser, mas preceptora no futuro. Coisa boa. E aí, assim, se você é uma pessoa proativa, gosta dessa área de saúde da mulher, quer trabalhar, quer estar dentro do hospital, de cirurgia, ambulatório, quer realmente crescer como médico, como profissional, aprender e participar e contribuir com a nossa liga. Então, seja bem-vindo. Esse é o caminho. Pode vir, muito bom. Que é bom demais. Muito bom. Meninas, queria agradecer muito a participação de vocês. Foi muito bom. E Débora falou de planta, aí eu quero pegar um gancho. Sabe aquele momento ali do Big Brother? Defenda a sua participação. Queria que vocês falassem, 30 segundinhos, rapidamente, uma mensagem final para aquela mulher que está adiando a ida no ginecologista, que tem medo de fazer o exame, que está ali procrastinando. Tente convencer essa mulher ali em 30 segundos com as palavras de vocês. Eu olho para vocês, olho para lá. Olha para a câmera. Gente, eu sei que muita gente fala isso. O que a gente não sabe, né? O que ninguém sabe, ninguém estraga. Se procurar, acha. Mas, às vezes, o fato de procurar vai salvar a sua vida. E não vai mudar. Se você não procurar, não vai achar, mas vai existir. Então, né? Não existe muito na mastologia o que os olhos não veem e o coração não sente. Sente e é verdade isso. E isso conta como qualidade de vida, conta como seus dias de vida. É muito importante o autoexame, é muito importante que você, mulher, procure ser ginecologista, procure ser mastologista para estar realizando esses exames como forma de prevenção. A gente não vai só na intenção de achar algo ruim, mas na intenção de cuidar da saúde como um todo, de saber que nada está errado. Então, assim, é de extrema importância a sobrevida hoje em dia de algum achado maligno, de algum câncer. Se for descoberto logo no início, se for descoberto recentemente, é gigantesca. Graças a Deus, nisso aí a medicina já avançou muito. Então, quanto mais cedo se descobre um câncer de mama, mais facilmente a gente consegue tratar, mais facilmente essa mulher vai ter qualidade de vida, vai ter um melhor prognóstico, que é um melhor resultado mesmo, mais chances de cura, de verdade. Então, é isso. Tempo é vida, tempo importa. Muito bom. E onde é que o pessoal que está assistindo aqui a gente pode acompanhar a Liama, Débora, Júlia, se quiserem fazer um merchandising?
Não vale. Ó, gente, cuidar é um ato de amor. Tem uma coisa que o Lewis fala que eu acho incrível. Ele diz assim, se você perguntasse para as pessoas qual que é a maior virtude, pergunta para umas 20. Ele vai dizer 19 vão te dizer que é ser abnegado, né? Ser altruísta. Mas se você perguntasse isso para alguns cristãos da antiguidade, qual que para você é a maior virtude, eles responderiam amor. E o que ele diz é a seguinte coisa: a abnegação, o altruísmo, é uma coisa maravilhosa, mas às vezes carrega consigo a ideia de que você precisa negar algo a si mesmo. E o amor não. O amor é um tipo de virtude que visa assegurar um bem. E às vezes, principalmente a mulher, nesse processo de querer cuidar de todos, troca o amor pela pura abnegação. E aí, o que deveria ser assegurar um bem, vira negligenciar a si mesmo. Você não pode negligenciar você mesmo. Tenha um ato de amor pelo seu corpo. O rastreio que você faz, às vezes que você se consulta, às vezes que você faz um ato de autocuidado por si mesmo, tudo isso é assegurar a si mesmo um bem, isso é amar. Isso tem que ser estendido para as áreas da sua vida e não só para dos outros. Muito bom, muito bom. E agora a gente separa esse momentinho final para que vocês possam divulgar a rede social da Liama, de vocês duas, se vocês quiserem. Divulga tudo. Ele divulga o Mary Debs, viu? O Instagram da Liama, como eu já falei, né? É @liama_uninassal. Acompanhem bastante. A gente é bem ativo também. Nosso marketing aí de milhões, maravilhoso. A gente posta muito. Não só o dia a dia das meninas, mas curiosidades, dúvidas, desmistificando fake news, polêmicas e tudo mais. Meu Instagram pessoal é Julia Gomes _ com 2 Is, Julia. E o de Débora. Débora tem um Instagram Mediciner, sabe? Pra postar mais. Eu não tenho esse Instagram Mediciner, mas posto algumas coisas, vez ou outra. Meu Instagram de medicina, tá? Talvez não se impressionem se não tiver só medicina lá. Mas é que eu sou isso mesmo. Você bota med.debs. E aí o Debs tem 2 S, tá bom? Chegue lá e lá você diz o que você acha. Muito bom. Então, também quero agradecer a vocês, mas também agradecer ao pessoal que nos assistiu aqui em mais um episódio. Espero que a gente tenha contribuído com o seu conhecimento, contribuído com o seu interesse na mastologia. Peço que você curta, comente, compartilhe esse episódio no YouTube, Spotify, todas as plataformas que esse episódio for postado e que as meninas vão colocar aí no Instagram. E compre a camisa da Flor da Pele para poder contribuir aí com esse projeto maravilhoso de poder contribuir com a saúde das mulheres. E até a próxima!